e eu quero entrar direto aqui no assunto, tá? Sem fazer muito rodeio, já quero fazer uma introdução. O que sai na capa é o que eu quero tratar aqui com vocês. No dia 31 de março vai parar tudo, realmente vai parar tudo no mundo espiritual. Nós estaremos iniciando o propósito do jejum do mês de março em prol à salvação da família. E eu vou explicar um pouco mais sobre isso no final dessa live, tá? Mas eu quero tratar um assunto com vocês aqui sobre, de uma maneira, né? De uma maneira cronológica, eu quero trazer para vocês o que daria o start, o início do Apocalipse, de maneira literal. Literal. Você já parou para avaliar a cronologia do acontecimento que vai dar início ao que chamamos de Apocalipse? Ao acontecimento de fato das últimas coisas que estão reservadas para a humanidade na face da Terra? É disso que eu vou falar aqui com vocês. E eu vou falar disso mostrando para vocês alguns textos paralelos que dão referência ao início do Apocalipse. E também nós vamos perceber juntos aqui, pelas evidências que circundam a história da humanidade, a geopolítica, que nós estamos muito próximos desses acontecimentos. Eu quero trazer aqui para você o texto que fala a respeito dos 4 cavaleiros de Apocalipse e vou trazer também para você o texto que fala do arrebatamento da igreja. E para muitas pessoas, eles não conseguem distinguir, né, o arrebatamento daquela vinda de Cristo quando ele pisa no Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras se fende ao meio. E hoje eu quero deixar aqui bem claro para todos vocês que são atos distintos. O arrebatamento da igreja é uma coisa. A vinda de Jesus pisando no Monte das Oliveiras, quando todo olho verá, isso é outra coisa distinta. Lembrando também que o arrebatamento é para a igreja. Aquela vinda com poder e glória, Jesus pisando no Monte das Oliveiras, é para Israel. Aquela segunda parte da vinda de Cristo, todo olho verá. Porém, o arrebatamento não será visto, porque a própria palavra de Deus diz que nós, como igreja, encontraremos com o Senhor nos ares. Portanto, a palavra de Deus não pode estar se equivocando, como muitas pessoas pensam. Em uma parte está dizendo que todo olho o verá, que ele pisará com seus pés no Monte das Oliveiras. E em outra parte está dizendo que ele não tocará nessa terra, que pelo contrário, a igreja que será arrancada dessa terra e se encontrará com ele nos ares, num espaço determinado entre os céus de Deus e esta terra, como a conhecemos. Então precisamos distinguir aqui. E para distinguir tudo isso, é muito importante você se lembrar de uma coisa. Quando você está lendo a Bíblia, é importante você saber a quem Deus está se dirigindo. Você sabia que as Escrituras, ela é escrita e destinada a 3 povos, a 3 grupos de pessoas? 3 grupos diferentes de pessoas. E quais são esses 3 grupos de pessoas diferentes, pastor Giovanni? A igreja, Israel e os gentios. Israel são os judeus, aqueles das 12 tribos que Deus constituiu como nação santa, que tinha a princípio, a priori, o propósito de pregar o evangelho a toda a humanidade. E quem é a igreja? A igreja é aquela instituição que nasceu ali no dia de Pentecostes, com o propósito de ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, de anunciar as boas novas. E quem são os gentios? Os gentios é qualquer pessoa que não está enquadrada nem no grupo de judeus
e nem no grupo de que nós distinguimos como igreja. Então são pessoas que estão fora desses dois grupos. Qualquer pessoa que não se enquadra nem como igreja e nem como judeu é gentil. Então a Bíblia, ela se dirige a três grupos de pessoas. Ora, a Bíblia está falando ou trazendo alguma recomendação, ou ensinamento, ou instrução para gentil. Ora para a igreja. Ora é para judeu. E tem coisas que é para judeu e nós, como igreja, não devemos tomar aquilo como algo que se refere a nós como igreja. Então, desta forma, quando se fala daquela vinda de Jesus pisando no Monte das Oliveiras, quando todo olho verá, isso se refere a Israel. E ali, em Tessalonicenses, quando fala do arrebatamento de um povo que é tirado daqui da terra e se encontra com Jesus nos ares, está se referindo à igreja. O próprio sermão escatológico de Jesus, em Mateus capítulo 24, capítulo 25, ali nós vamos ver que Jesus alterna bastante os seus ensinamentos e instruções escatológicas. E dentro do próprio capítulo 24 e 25, ora, Jesus está falando para a igreja. Ora, Jesus está falando para os judeus, para os israelenses, que estarão vivos aqui naquele momento em que se acontecerá o derramamento da ira de Deus sobre a face dessa terra. Portanto, hoje, de uma maneira cronológica, eu quero trazer para você os últimos acontecimentos de uma maneira sintetizada e simplificada. Então vamos ler aqui o primeiro momento aqui em que se descortina, né? Em que se inicia aqui nessa terra o Apocalipse de fato, tá? E o Apocalipse de fato, ele inicia-se aqui nessa terra com a abertura dos selos. E mais precisamente, com a entrada dos 4 cavaleiros de Apocalipse. E eu vou ler isso para vocês em Apocalipse, capítulo 6, do versículo 1 ao 8, tá bom? Mas antes de eu ler aqui, deixa eu pedir uma coisa para vocês. Se inscreva no canal Povo da Fé Oficial, deixa o like nas lives, deixa o joinha, compartilhe essa informação com o maior número de pessoas possível. E eu peço encarecidamente para todos os servos de Deus, para todas as servas de Deus. Vocês conhecem e sabem do nosso projeto social e missionário ali em Moçambique. Tudo que acontece ali é graças à pessoa de Deus e a vocês que têm sido generosos e contribuído. Portanto, aqui abaixo, eu vou deixar passando aqui alguns dados necessários para você participar desse projeto missionário, onde alimentamos ali milhares de crianças e evangelizamos todas essas famílias com a sua ajuda e com a sua contribuição. No final desse conteúdo, eu vou estar mostrando aqui alguns vídeos do nosso trabalho ali em Moçambique, tá bom? Aqui embaixo, na descrição do vídeo, também tem os dados necessários para você deixar a sua sementinha de amor para as nossas crianças ali em Moçambique, tá bom? E eu quero só dar uma palhinha bem rápida aqui da festa que aconteceu hoje lá. Paz e graça, Ministério Povo da Fé. Pastor Giovanni, estamos aqui já hoje, domingo, para fazer aqui a entrega das 2 casas para as 2 famílias. A família da irmã Julieta, juntamente com seus 5 filhos, que ficou lá em casa por conta de muita lama. E a família da vovó Nora, já estamos aqui com a chave das 2 casas e compramos também colchão para cada família. Eu vou deixar para mostrar mais no final da live. Permaneça aí até o final, que eu tenho certeza que vai trazer muita alegria para o seu coração, tá bom? Vamos para cima. Teu R$1 fará toda a diferença aqui nesse projeto. Talvez R$10 para você, R$20 seja insignificante, mas aqui dentro desse projeto é valiosíssimo, tá bom? Então vamos aqui para a leitura do texto de Apocalipse, capítulo 6. Vamos ler do verso 1 ao verso de número 8, tá? Diz assim a poderosa palavra de Deus. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia:
como em voz de trovão: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: vem e vê. E saiu outro cavalo, vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro animal, dizendo: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que estava sobre ele estava sentado, tinha uma balança em sua mão. E ouvi uma voz no meio dos quatro animais que dizia: presta atenção, 1 medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro. E não danifiques o azeite e o vinho. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno seguia. E foi-lhe dado poder para matar a quarta parte da terra. Com quê? Com espada, com fome e com mortandade e com as feras da terra. Aqui então, nós vamos ver aqui o texto, o descortinar do Apocalipse. De fato, né, no seu sentido literal. Isso aqui, meus irmãos, se dará com a abertura do primeiro selo de um livro que tinha 7 selos. E quem abre este livro é o próprio Jesus Cristo. Quem desata os seus selos é o próprio Jesus, deixando uma mensagem bem clara para mim e para você. Todos os acontecimentos que dizem em respeito à humanidade na face da terra será determinada no tempo, na hora e no momento estabelecido por Jesus. É ele quem vai dar as coordenadas. Não é o diabo, não é principado, não é potestade, não é governo, não é os senhores do mundo, não é globalistas. É Jesus quem dá o início a tudo isso daqui. Agora, uma coisa curiosa que eu quero deixar bem claro aqui para vocês, né? Porque nós, pré-tribulacionistas, acreditamos, segundo a palavra de Deus, que acontecerá uma situação muito próximo a este ato aqui. Seria algo assim, que poderíamos dizer assim, que teria um breve momento antes desses textos que eu acabei de ler aqui para vocês, da abertura dos selos. Antes da abertura dos selos, nós poderíamos avaliar um outro acontecimento importantíssimo, né, que ocorreria quase que de maneira paralela. Então, quase que de maneira paralela a isso daqui que eu acabei de ler, vai acontecer o quê? Vai acontecer uma outra passagem. E essa passagem está lá no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 4, tá? Do versículo 13 ao versículo 18. Essa passagem que eu vou ler aqui, ela seria da seguinte forma: abriu-se o selo, mas momentos antes da abertura do primeiro selo, acontece o quê? Acontece o arrebatamento da igreja. E eu vou te mostrar aqui, dentro do texto bíblico, essa cronologia, tá? 1 Tessalonicenses 4, 13 ao 18. Isso que eu vou ler agora para vocês é momentos antes da abertura do primeiro selo, tá? Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais
como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos aos que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles, na onde? Nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Ó, fica bem claro aqui. Não encontraremos com o Senhor no Monte das Oliveiras. Está bem claro aqui. Nós encontraremos com o Senhor aonde? Nos ares, nas nuvens, num espaço determinado entre o céu de Deus e esta terra. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Então aqui já fica bem claro que são eventos distintos. Jesus não pisa nessa terra. Os seus pés não tocam nessa terra. A igreja não vai para o Monte das Oliveiras. A igreja vai para os ares, a encontrar com o Senhor nas nuvens. Evento distinto. Isso não é equívoco da Bíblia. Isso não é erro de interpretação. Na verdade, isso é um erro de interpretação, né? Então, nós entendemos dessa forma, por quê? Porque nós sabemos que nós, como igreja, somos aquele que o detém. Nós detemos quem enquanto estamos como igreja nessa terra? Detemos a manifestação do anticristo. O anticristo não tem o poder de se manifestar, de assumir governo nenhum, porque a igreja ela é o agente mais poderoso, é a própria presença de Deus aqui na face dessa terra. Deus se manifesta, Deus se apresenta através da sua igreja nessa terra. E olha o que diz a palavra de Deus em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 ao versículo de número 9, eu vou colocar na tela aqui para vocês. E comenta bastante aí, você que não deixou o like ainda, deixa o teu like, gente. Olha a audiência como tá baixa. Eu conto com você, tá bom? Para comentar bastante aqui abaixo do vídeo. Você sabe que na estreia, abaixo do vídeo, você consegue comentar normalmente. Então comenta bastante no chat ou aqui abaixo. Deixa o like, você que ainda não deixou, para a gente conseguir alcançar outras vidas com essas informações, tá bom? Ó, aqui ó, 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículo 3 ao versículo de número 9. Diz assim a palavra de Deus: ninguém, de maneira alguma, vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Preste bem atenção. Aqui está falando da manifestação do homem do pecado e do filho da perdição, tá? Mas depois nós vamos entender, literalmente aqui, onde a igreja está e o que deverá acontecer para que, de fato, ele venha e se apresente. Ele venha e governe essa terra, tá? Verso de número 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. Então aqui, pelo versículo 3 e versículo 4, já está ficando claro que está se referindo sim ao anticristo, tá? Então diz o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Aqui está se referindo aquela passagem que Jesus chama de abominação da desolação, quando Jesus confirma a profecia de Daniel, que diz que isso se dará na metade da semana, na metade dos 7 anos.
Então, mais uma vez aqui, fica contextualizado que 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4 está se referindo ao anticristo. Prosseguindo para o verso de número 5. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Verso 6. E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Então o verso 6 está dizendo o seguinte, que nós sabemos o que o detém, e ele só será manifesto no seu próprio tempo. Ou seja, não será de maneira aleatória, não será a hora que ele quer. Existe um tempo próprio, determinado, para que ele se manifeste. E diz aqui no verso 6, que para que ele não se manifeste, existe algo que o detém. Verso 6, vou repetir mais uma vez. E agora vós sabeis o que o detém. Então o verso 3 de 4 fala dele, fala da manifestação dele. Mas o verso 6 vem e diz que existe alguma coisa que o detém, que o impede de se manifestar. Verso 7, porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora o resiste ou o retém, até que do meio seja tirado. Então o verso 6 fala de alguém que o detém, né? E que agora, por causa desse um que o detém, ele não pode se manifestar. E no verso 7 vem dizer que ele só se manifestará quando aquele que o resiste for retirado do meio. E o verso 8, e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua própria boca, o espírito da sua boca, e aniquilará pelo esplendor de sua vinda. Então veja bem, fica bem claro aqui, que é somente quando acontece o arrebatamento, quando a igreja é arrancada daqui, que ele então se manifesta, que ele então começa a agir e começa a operar de maneira literal. Enquanto isso, meus irmãos, nós podemos ver evidências, sinais das suas manifestações, podemos ver os homens que estão trabalhando para o implemento do seu governo, mas ele ainda não se manifestou e a Bíblia está dizendo bem claro aqui, que tem um que o detém. E só quando aquele que o detém, aquele que o resiste for retirado, então ele se manifesta. E veja bem, né, que a palavra de Deus aqui já fala logo depois então, né, no final dos 7 anos, o versículo 8 já termina aqui dizendo, já a respeito de algo que vai acontecer na onde? No final dos 7 anos, que diz aqui, ó, o qual Deus, Jesus, pelo assopro de sua boca, vai o aniquilar pelo esplendor de sua vinda. Então aqui já está falando daquela vinda dele gloriosa, com poder e glória, que ele pisa nos montes das oliveiras. E esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios de mentira. Então estamos vendo aqui, de uma maneira bem clara e objetiva, que as coisas são distintas, gente. Precisamos distinguir. A Bíblia não está se equivocando. A Bíblia está deixando bem claro 2 grandes eventos. E como eu já instruí, já ensinei a vocês, a Bíblia se dirige a 3 povos, igreja, Israel e gentios. E aqui, né, em Tessalonicenses, onde fala do arrebatamento, está se referindo à igreja. Ali, quando fala da vinda dele com poder e glória, se refere a Israel. E isso se dará de uma maneira em que todos saberão, pois isso se dará no final dos 7 anos. Já o arrebatamento não tem como saber. Não tem como saber. Veja bem, existe, né, passagens bíblicas dizendo que o dia do Senhor virá como o quê? Como um ladrão. Para quem está falando aí? É para a igreja. Por que está falando então que o dia do Senhor virá como um ladrão? Qual o propósito dessa mensagem? O propósito dessa mensagem é dizer para a igreja que a igreja tem que estar vigilante, pois não existe um dia, não existe uma hora,
não existe um sinal, não existe uma evidência para a igreja saber quando é que acontecerá o dia exato, a hora exata. Então é exortado da seguinte forma: olha, igreja, o dia do Senhor virá como ladrão. Ou seja, essa mensagem não é para Israel. Essa mensagem é para a igreja. E para Israel? Para Israel, já está se referindo a quê? Ao quê? Aquela vinda do Senhor que todo olho vai ver. Ali é para Israel. Ali tem como saber o momento. Principalmente quando iniciar o governo do anticristo. Iniciou o governo do anticristo, eles mesmos saberão que passarão 7 anos e Jesus então virá. Mas para a igreja não. Para a igreja está falando o seguinte: olha, ele virá como ladrão, igreja. A igreja sempre é exortada, preste atenção, a igreja sempre é exortada a manter a vigilância, porque não tem como saber o dia, a hora e o momento do arrebatamento. Pode acontecer inclusive agora, enquanto eu prego aqui, enquanto eu estou falando aqui para você. Não existe, portanto, nós vamos ver lá, né, nas próprias parábolas das 10 virgens ali, exortação à vigilância. Para quem é aquela exortação? É para a igreja. É para a igreja. Entende? E também tem outro exemplo aqui, claro aqui. E qual que é a exortação da parábola das 10 virgens? Exortação à vigilância. Ali não é para Israel também. A parábola das 10 virgens é para a igreja. Exortação à vigilância. O arrebatamento do Senhor virá de maneira repentina. Pegarão a todos de surpresa. Ninguém saberá o dia e a hora. Já a vinda com poder e glória saberá. Será no final dos 7 anos do governo do anticristo. Está definido, está determinado. Todo olho verá. Já o arrebatamento da igreja, nós encontraremos com ele nos ares. Lá nas nuvens, não tem como saber o dia, não tem como saber a hora. A única coisa que nós vamos saber aqui nessa terra que vão saber aqui nessa terra os noticiários, que vão dizer para todos os cantos: olha, desapareceu pessoas de todos os cantos do mundo. Bilhões de pessoas desapareceram. As mídias, os telejornais vão estar noticiando de maneira assustadora. Olha, em todos os cantos do planeta, desapareceu misteriosamente milhões de pessoas. Pois ali em Tessalonicenses, onde lemos no capítulo 4 e o versículo 13 a 18, né, que lá diz que nós seremos tomados, retirados com força, retirados com rapidez, num piscar de olho, frações de segundo, num pisco. Frações de segundo, vai desaparecer. E agora existem muitos eruditos, estudiosos, pseudos teólogos que estão dizendo que isso é balela, que isso não vai acontecer, mas está escrito ali de maneira clara que sim, seremos tomados, raptados, retirados com força, numa velocidade vertiginosa, e isso se dará em frações de segundo. Colocando ali, inclusive, uma cronologia. Primeiro acontecerá a ressurreição de todos aqueles que dormiram em Cristo. Nem fala morreram, dormiram em Cristo. Eles ressuscitarão primeiro. Depois, nós, em fração de segundos, também teremos o nosso corpo transformado. E juntamente com eles, seremos arrancados dessa terra, numa velocidade vertiginosa. E encontraremos com o Senhor nos ares. E dali dos ares, o próprio Jesus nos conduzirá para as mansões celestiais. Agora, um outro paralelo, né? Assim como eu tracei 2 acontecimentos que serão quase simultâneos. A entrada do anticristo com a abertura do primeiro selo e o arrebatamento da igreja. Em frações de segundos, momentos antes, acontece o quê? Primeiro o arrebatamento da igreja. Por quê? Porque sem o arrebatamento da igreja, o anticristo não consegue se manifestar. Sem o arrebatamento da igreja, com a igreja aqui, ele não tem poder, porque a igreja é mais poderosa que o anticristo. A igreja é mais poderosa que Satanás.
A igreja é um agente mais poderoso na face dessa terra. Porque a igreja, ela age e atua na unção e na virtude do Espírito Santo, meu irmão. Assim como Jesus exerceu o seu ministério na unção e no poder do Espírito Santo, segundo Isaías 61:1, a igreja também, desde o dia de Pentecostes, exerce o seu ministério no poder do Espírito Santo. E Satanás não tem como vencer esse poder. O anticristo não tem como vencer esse poder. Nós somos uma pedra de tropeço. Nós somos o que o resiste, o que o detém. E é necessário, né, conforme vimos aqui, que fôssemos retirados dessa terra. Então, paralelo a esse acontecimento, a igreja é retirada, abre-se o selo, o anticristo entra em cena. Entrando em cena, vem-se a sequência dos 3 cavaleiros que já começa a dispor na face dessa terra a ira de Deus. Então preste bem atenção, esses 7 anos aqui na terra serão 7 anos em que a ira de Deus estará sendo derramada. Deus estará derramando a sua ira como nunca se viu antes da face dessa terra. O próprio Jesus testifica disso. Ele disse, olha, nunca houve antes e nem haverá depois dias como aqueles. A ira de Deus sendo derramada sem precedentes, através da abertura dos selos, através das trombetas, através das taças. Todas as formas de destruição, de catástrofes, de tragédias acontecerá aqui nessa terra. Todas as coisas da natureza serão alteradas, como o sol, lua, mar, tudo será alterado para promover a ira de Deus sobre a face dessa terra. E você e eu, como igreja, sabemos que a Bíblia diz que nós, como igreja, não fomos destinados para a ira de Deus. Lembre-se disso. Você não foi destinado para a ira de Deus. Então o que vai acontecer? Deus vai te guardar do dia dessa ira. Porque muitas pessoas dizem assim, mas a igreja sempre foi perseguida, a igreja sempre sofreu. Não vai ser dessa forma, gente. Só que o que vai acontecer nesses tempos, nunca se viu antes, não é uma perseguição como acontece agora. É literalmente algo excepcional. Entende? Tem muita gente, mas os apóstolos, os discípulos foram perseguidos, mortos. Olha o que aconteceu na Síria. Quase que 2.000 pessoas foram ceifadas, igrejas destruídas. Vocês viram lá em Moçambique, do lado da onde a gente atua, uma igreja inteira foi dizimada. Mães com crianças amarradas ao corpo, bebezinhos de colo, ali no chão, eliminados. Então, a perseguição da igreja nunca parou. Quem fala isso, porque os cristãos foram perseguidos e por que nós somos melhores que eles, é gente que mora no Brasil, que tem o privilégio de morar nos Estados Unidos, que tem o privilégio de morar na Europa, aonde você pode exercer a sua fé livremente. Entende? E não é esse tipo de perseguição. Gente, o próprio Jesus disse que são coisas que nós nunca vimos. Então não é essa perseguição da igreja que vai acontecer no período da grande tribulação. É coisas que nós nunca vimos. É a ira de Deus. E Deus não vai derramar a ira sobre a sua noiva. Logo, enquanto acontece então aqui a ira de Deus, durante 7 anos, durante 7 anos também nos céus, acontece o quê? 2 grandes eventos. O primeiro evento, assim que entrarmos nas mansões celestiais, será o tribunal de Cristo. Não confunda o tribunal de Cristo com o juízo do trono branco, com o juízo final. O tribunal de Cristo é uma coisa, o juízo final é outra. Tribunal de Cristo é uma banca de premiação. O juízo final é uma banca de condenação. Entende? Então, nós devemos entender o quê? Que nós, ao entrarmos nas mansões celestiais,
nós vamos então entrar no tribunal de Cristo. A banca de premiação, ali no tribunal de Cristo, receberemos os nossos galardões. Os galardões seriam equivalentes a uma patente militar, assim como o exército tem ali o soldado, o cabo, o sargento, o tenente, o capitão, o major, o coronel, né? Não será diferente com a igreja. O galardão será o patenteamento de acordo com aquilo que fizemos nessa terra para Deus, de acordo com o que fizemos nessa vida para Deus. Lembre-se bem de uma coisa, deixa eu distinguir uma coisa aqui para vocês. O galardão não está relacionado ao cargo que a pessoa exerce na igreja, ao cargo que a pessoa exerce no seu ministério. Porque tem muitas pessoas que pensam assim, o galardão do pastor vai ser muito grande. O galardão do apóstolo, então, nem se fala. O galardão do bispo, nossa, vai ser coisa maravilhosa. O galardão do evangelista, o galardão do missionário. Não, o galardão não está relacionado a cargos. E marca o que eu vou te dizer aqui. Muitas pessoas serão ali envergonhadas daquele dia. Porque muitos vão chegar lá e vão dizer assim, olha, eu sou pastor presidente de um ministério com 100 mil membros. Com certeza a minha coroa ou o meu galardão vai ser algo extraordinário. E sabe o que pode acontecer naquele grande dia? Naquele grande dia pode acontecer o seguinte fator. Este pastor, presidente de ministério, vai entrar salvo como que pelo fogo. Vai entrar ali como um soldado raso. E em contrapartida, o diácono da sua igreja, um porteiro de sua igreja, um cooperador de sua igreja, um membro de banco da sua igreja, pode ter um maior galardão que ele. Por quê, pastor Giovanni? Porque o galardão não é segundo o cargo que eu exerço, mas é segundo aquilo que eu faço. Se eu faço bem feito ou mal feito. Se como pastor, presidente, se como bispo, se como apóstolo, eu exerci mal o meu bispado, o meu pastorado, o meu apostolado, eu sofrerei detrimento, porque será aprovado pelo fogo. Da mesma forma, acontece com aquele que foi cooperador, aquele que foi diácono, que foi porteiro. Se ele como porteiro, se ele como diácono, se dedicou, se empenhou, fez o seu melhor, ele vai receber um galardão muito maior do que o do pastor presidente. Portanto, naquele dia, muitos vão ouvir de Deus assim, Deus, mas olha, o pastor presidente vai chegar em Deus e vai dizer assim, Deus, mas que coisa é essa? Eu fui pastor presidente, o meu ministério tinha 100 mil membros, eu tinha templos espalhados no Brasil inteiro, e esse galardão tão pequenininho é o meu, eu tô vendo do diácono ali, é maior do que o meu. Sabe o que Jesus vai falar para ele? Ô meu filho, a maior parte do seu galardão você já recebeu na terra. Você já recebeu lá, sabe? O seu galardão em jatinho particular, helicóptero para ir para a igreja, em carro blindado, em mansão no condomínio, em mansão no Morumbi, que você pagou 37 milhões de reais. Você sabe do que eu estou falando. Você já recebeu tudo lá na terra. Então aqui você não tem mais nada para receber. Você só está entrando como salvo. Será dessa maneira, gente, naquele grande dia. Portanto, vamos nos preparar. Então, após o tribunal de Cristo, nós vamos entrar no quê? Na onde? Nas bodas do Cordeiro. É um cortejo nupcial. E nas bodas do Cordeiro, que será o casamento da noiva com o noivo, que é Jesus Cristo, a noiva a igreja, o noivo Jesus Cristo, ali então assentaremos em uma mesa, seremos servidos ali, num momento de gala, com as nossas vestes maravilhosas, com os nossos galardões. E após então as bodas do Cordeiro, termina-se 7 anos lá e termina-se 7 anos aqui. E aí então que Jesus volta para a segunda etapa, pisando no Monte das Oliveiras, vindo para Israel, em socorro a Israel. E ali então se cumprirá o que ele já disse lá,
que ele aniquilará o anticristo e o falso profeta. Ambos inaugurarão um lago de fogo. Purificará a terra e implementará um governo milenar aqui nessa terra, aonde governará todas as nações a partir de Jerusalém. E eu e você, como igreja, faremos parte desse governo. Seremos autoridades nesse governo, de acordo, e na proporção dos galardões que nós recebemos naquele período de 7 anos nos céus. Portanto, que eu e você venhamos estar firmes e entendermos que vale a pena sim servir a Deus. Vale a pena sim estar na presença de Deus. Vale a pena sim fazer o melhor em prol da obra de Deus. E eu tenho para mim que o que mais vai dar galardão no céu é justamente almas que ganhamos para Jesus. Então, nos ajude a ganhar almas para Jesus, evangelizando em Moçambique, nos ribeirinhos da Amazônia. Aqui abaixo eu vou deixar os dados para você participar desse lindo trabalho. E olha que lindo isso aqui, gente. Dá uma olhada nessa grande e poderosa festa. Olha. De graça, Ministério Povo da Fé, Pastor Giovanni, estamos aqui já hoje, domingo, para fazer aqui a entrega das 2 casas para as 2 famílias. A família da irmã Julieta, juntamente com seus 5 filhos, que ficou lá em casa por conta de muita lama, e a família da vovó Anora. Já estamos aqui com a chave das 2 casas e compramos também colchão para cada família. Aqui estarão eles hoje fazendo aqui realmente o uso das casas, e quero agradecer a todos vocês em nome de Jesus. Essa é a alegria da igreja, pelos seus irmãos. E você pode ter certeza. Esse povo que está dançando aí não tem uma casa como a deles, É casa de sapé, casa de barro. E eles estão ali se alegrando com a conquista dos irmãos. Olha de onde nós tiramos esse povo, ó. Olha isso. Paz e graça, queridos irmãos do Ministério Povo da Fé. Estou aqui hoje com a família na qual nós estamos construindo a casa no quintal da igreja, hoje dia 11 de março do ano 2020. Então aqui a Julieta, que é viúva, o marido morreu, deixou ela com 5 crianças, e você está vendo aí a situação que ela morava, a situação que ela vivia com seus 5 filhos. Olha essa casa, isso pode ser chamado de casa, E aqui a da vovó Nora, ó. Paz de graça, Ministério Povo da Fé. Pastor Giovanni, hoje vim aqui fazer a entrega de uma cesta básica para a vovó Anora, conforme os irmãos já... Isso aqui é o assistencialismo que a gente faz mensalmente para a vovó Anora e seus filhos, seus netos que moram com ela, E aí você vê a situação. Olha a situação da casa, do espaço onde eles vivem, onde eles se escondem, na verdade. Aí quando chove, gente, não tem como se proteger. Olha só, olha esse telhado, olha as condições que eles moravam. E agora a vovó Anora, com os seus netos, tem uma casa para morar. Tudo isso graças a Deus e a sua contribuição. É você que fez isso. Deus te deu essa graça, essa condição. Pastor, mas eu enviei apenas R$1. O teu R$1 foi suficiente. O teu R$1 valeu a pena aqui nesse projeto. Sabe? Olha só a alegria desse povo. Paz e graça, Pastor Giovanni. Estamos aqui hoje, domingo, meus irmãos. Queremos agradecer a todos quantos têm feito parte conosco nesta missão aqui em Moçambique. Conforme diz a palavra, livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, sede firmes e constantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não será em vão. E eu acredito que não será em vão para todos vocês quanto oraram para que essa obra venha realmente se realizar. Vocês que contribuíram financeiramente, eu peço que Deus possa abençoar a todos vocês, recompensar, não só na parte financeira, mas na parte espiritual, na vossa saúde, no vosso casamento, que haja restauração, haja graça, haja bênção. Que Deus multiplique nas vossas vidas. Muito obrigado, meus irmãos. Veja aí a alegria desse povo por essa conquista. Aí temos 2 colchões, temos muito alimento também, que nós hoje estaremos fazendo aqui a entrega para essas 2 famílias. Obrigado, 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 de coração mesmo. Estamos muito agradecidos. É uma bênção, irmãos. Eu sou muito grato a Deus pela vida de todos vocês que têm semeado, que têm nos ajudado a fazer esse trabalho acontecer. E eu fico até sem palavras, fico emocionado, porque a gente saber de onde nós tiramos esse povo, a situação caótica, crítica que eles viviam. Agora nós temos
mais um desafio, né? Que é, cobrirmos a igreja, aonde mais de 500 crianças estão lá se alimentando debaixo do sol quente. O pastor Gabriel disse que essa semana que passou não teve refeição lá nenhuma vez por conta da chuva, da lama, né? O pastor nem conseguiu fazer cultos lá, né? E nós vamos abraçar essa missão. Isso aqui não tem dinheiro no mundo que possa pagar um trabalho como esse aqui. Isso aqui não é dinheiro que compra. Isso aqui é generosidade. O mundo tem dinheiro em todos os lugares que você for nesse mundo, tem dinheiro. Mas mesmo tendo dinheiro nessas regiões, tem pessoas miseráveis. Por quê? Porque não é o dinheiro que faz. O que faz é a generosidade. O que faz é a bondade no coração das pessoas. O que faz é a bondade dentro da alma que o ser humano consegue exalar e expressar em formas de atitudes. Então nós estamos radiantes, mais 2 casas sendo entregues para essas viúvas. Graças a Deus, elas deixarão de viver, deixarão de morar, já deixaram, né, de viver e de morar em um lugar miserável, em um lugar tenebroso. Olha a viúva Julieta aqui, ó. Vou pausar com essa blusa vermelha de cetim, né, com essa blusa vermelha de cetim. Esse pano que está amarrado entre o seu ombro e o seu pescoço é uma capulana que tem a criancinha lá nas suas costas. Se você olhar bem para a imagem, você vai ver abaixo do cotovelo dela ali os pezinhos do seu bebê de colo, tá? Que está ali pendurado. E essa capulana vermelha com esses detalhes aí também é uma muda de roupa nova, né? Que foi entregue para ela nessa entrega da casa. E sabe de onde ela foi tirada? Vocês viram, mas eu vou mostrar de novo. Olha aqui da onde ela foi tirada. Ó, olha a situação. Olha a sujeira. Olha o lugar que essa família estava. Olha o lugar que essa viúva estava para o lugar que Deus, sabe? O lugar que Deus nos concedeu o privilégio de tirarmos essa viúva com seus filhinhos desse lugar horrível. Desse lugar, sabe, tenebroso. Sabe, no meio do nada. Um barraco de palhas, um muquifo no meio do nada. Olha isso, gente, no meio do nada. Mas graças a Deus, com a ajuda de todos vocês, nós conseguimos tirar essa família daí e colocarmos aqui, nesse lugar que você está vendo aí, ó. Olha aí. Vai vendo se é ou não é a mão de Deus, através da generosidade de cada um de nós, que temos participado, sabe, dessa ajuda, desse momento de solidariedade, desse momento de generosidade. Olha a vovó Nora, o pastor Gabriel tá me ligando aqui. Alô, meu amigo? Pastor Gabriel? E aí, pastor Gil? Eu estou ao vivo aqui agora, como é que o senhor tá? Tudo na bênção, graças a Deus. E o senhor e a família aí? Tô bem, o senhor me ligou numa hora boa, rapaz. Desculpa aí por te incomodar, pastor Giovanni. Jamais, o senhor não incomoda nunca. Como é que foi aí a entrega da casa dessas 2 famílias? Oh, uma alegria, pastor Giovanni, uma alegria imensa. Só Jesus mesmo para compensar ele. Amém, glória a Deus. Tô vendo aqui o povo dançando, o povo... Só que agora estamos com o problema da irmã Teresa já, né? Porque ela estava morando numa das casas aí que era da vovó Nora, que estava em construção, por causa da chuva. Agora que aqui fizemos a entrega de casa, ela não tinha mais onde morar. E acabou voltando para a casa dela cheia de lama. A irmã Teresa é aquela que a casa dela estava... Sim, inundada aí, que eu mandei vídeo isso. A gente pegou, irmãos, só para os irmãos entenderem, a irmã Teresa é o seguinte, a casa dela ficou inundada, tá? As panelas ficaram, eu vou até mostrar a imagem para os irmãos, mas as panelas da casa da irmã Teresa ficaram flutuando, os materiais das crianças molharam todos, não teve como deixar ela lá. Aí pensamos, olha, a casa está construída lá, está terminando de pintar, vamos levar ela para lá por enquanto. E aí a irmã Teresa foi lá e passou a noite na casa, né, da vovó Anora. E agora que a casa foi entregue, ela teve que sair da casa. O pastor Gabriel está momentaneamente abrigando ela no templo, né? E nós precisamos também levantar uma casa para a irmã Teresa. Será que a gente consegue essa semana levantar uma casa para ela aí no terreno da igreja, pastor Gabriel?
Com certeza, pastor. Mesmo amanhã nós podemos iniciar, basta ter o material aqui, nós vamos para cima. Oh, meu Deus. Será que a gente consegue esse recurso, gente, até amanhã? O que, que os irmãos falam aí na live? Os irmãos conseguem nos ajudar para a gente levantar esse recurso? Deixa eu mostrar para os irmãos aqui como é que ficou a casa da irmã Tereza. Mostrei, pastor Giovanni. Realmente a situação não está nada bem e está chovendo ainda aqui. Essa água suja não corre risco de contaminação, pastor Gabriel? Corre risco, mas não tem outro jeito, pastor Giovanni. A situação deles lá, eles não têm onde fugir, não tem família por perto, a não ser realmente dependendo aqui da igreja só. Entendo. Mas nós vamos para cima. Eu quero saber com os irmãos aqui quem é que pode nos ajudar. Eu posso contar com os irmãos. E outra coisa que eu estava mostrando para os irmãos aqui, pastor Gabriel, é a questão da igreja do pastor Eliseu, né? Pastor, sim. Aonde as crianças estão comendo lá no sol. Essa semana parece que não deu para fazer nenhuma refeição lá por causa da chuva, é isso? Isso, não só a refeição das crianças, inclusive o culto, hoje teve chuva, não conseguiram realizar o culto, porque aqui, lá mesmo, não tem talvez árvore do jeito que nós estávamos antigamente, aí não tem árvore, não tem nada, quando chove, não dá para fazer nada, nem culto, nem refeições para as crianças. Então tá aí, gente, vocês estão vendo as imagens aí da igreja do pastor Eliseu. Nós vamos essa semana unir forças para fazer a casa da irmã, Sara? Irmã Tereza. Da irmã Tereza, perdão. Nós vamos unir força aqui para fazer a casa da irmã Tereza. E na próxima semana nós vamos unir força para a gente terminar de cobrir essa igreja aí, pastor Gabriel. Amém, meu pastor, vai ser bênção. Realmente estão passando uma luta lá. Eu já mandei alguns vídeos lá da igreja, lá do pastor Eliseu. Muita criança linda lá, mas inclusive por falta de cobertura. Às vezes temos feito, mesmo se a chuva parar, o que acontece, pastor Giovanni? Nós temos feito as refeições no período da tarde, igualzinho nós fazíamos antigamente, né? E é perigoso na volta para casa, né? Muita criança sai de uma comunidade, de uma outra comunidade bem distante daqui, basta ouvir que está a se cozinhar lá, as crianças acabam saindo de muito longe, longe mesmo daqui, acabam vindo para comer, mas por causa da hora que nós temos servido as refeições, que é 7 da tarde, 17 horas, né? 5 da tarde, e as crianças acabam indo para as casas às vezes 19 horas, 7 da noite, então temos realmente passado esse risco que o governo, uma vez quando a criança se perder, irá nos responsabilizar, né? Por causa realmente de horário que nós temos feito aí as refeições. Sim. Não, mas nós vamos conseguir. É um desafio grande. Em nome de Jesus. Quanto o senhor acredita em valores, em reais, que a gente gastaria, ou em meticais, né? Que a gente usaria para terminar de cobrir essa igreja? Mais ou menos aí são 270 quase com pagamento daquele que vai soldar, quase 300 mil meticais. Isso estamos a dizer uma coisa de 30 mil em real. Né? Comprando aí os ferros que faltou, as telhas e pagar lá o soldador que também vai fazer o trabalho. Então quase uns 10, 20, 30 mil reais. 30 mil reais. Não, eu entendo. Pastor, nós já abraçamos compromissos muito maior que esse, né? A cobertura da igreja em Amatanda, a furação do poço, que beirou ali os 90, quase 100 mil reais, né? Se for somar tudo que foi feito. E eu não tenho dúvidas que esse projeto aí do pastor Eliseu é um projeto de Deus, ele é um homem de Deus. Amém. O Senhor conhece ele, faz parte da sua família, e nós vamos junto nessa missão, eu tenho certeza que vai dar certo. Mas agora a gente pede para todos vocês que estão nos assistindo, gente, vamos para cima construir a casa da irmã Tereza. Ela precisa, não é algo assim que dá para deixar para amanhã, ela está sem moradia mesmo, porque na casa onde ela morava inundou, não tem condições dela ficar ali, até mesmo por questões de saúde, né? Olha essa água, a cor dessa água, não tem como. E nós pedimos a todos que vem conosco, né, na construção da casa da irmã Tereza. Eu vou mandar uma mensagem agora para o pastor Claudinei,
para ele vir conosco e nós vamos trabalhar aí e vamos enviar 50% do Ministério Povo da Fé, 50% do Milagres Extraordinários. Por isso eu falo para os irmãos que são aqui do Ministério Povo da Fé, semeiem aqui, faça a sua oferta aqui, porque nós trabalhamos juntos e nós precisamos da ajuda dos irmãos, né? Infelizmente, pastor Gabriel, nesses últimos dias, meses, eu tenho diminuído muito assim a questão da contribuição, às vezes a gente passa apurado, mas graças a Deus nós estamos fazendo o trabalho, né? Nós conseguimos avançar, conseguimos construir, ou agora já construímos mais 2 casas para as viúvas, elas já estão morando na casa a partir de hoje, e eu tenho certeza que mesmo nesse período de dificuldade, de redução de contribuição, nós estamos vendo a mão de Deus agindo e não deixando a gente parar nenhum projeto, pastor Gabriel. Eu tenho certeza que nós vamos para cima na casa da irmã Tereza, em nome de Jesus. Amém, vai ser bênção. Amém. Eu vou finalizar a live Deus aqui. abençoe aí, pastor Giovanni. Eu vou finalizar a live aqui e ligo para o senhor, tá bom? Obrigado, Deus abençoe a todos os irmãos aí. Amém. Estamos em oração pelo senhor aí, pastor Gabriel. Parabéns pelo trabalho. Na chuva aí, Amém. O senhor, os obreiros, não desanimam, vão para cima. Eu sei que às vezes o peso é grande, a dificuldade é grande, mas o amor às almas grita mais alto, né? Amém, amém. Obrigado, pastor. Deus dê força para vocês aí. Vamos para cima, povo da fé, em nome de Jesus. Então, vocês viram aí, gente, saiu aqui esse desafio agora na live, da gente construir, e você precisa se lembrar que o que mais nos dará galardão nos céus é almas que ganhamos para Jesus, é obediência ao ID de Jesus, tá? E então nos ajude no nome de Jesus Cristo e não abandone as nossas crianças. O que você vai fazer agora não vai fazer falta para você. O pouquinho que você vai tirar para dividir com essas crianças não vai diminuir o alimento da boca da sua criança, tá? O pouquinho que você vai tirar para construir a casa para a irmã Tereza não vai fazer com que a sua casa caia, com que você fique sem energia, sem água. Pelo contrário, a bonança de Deus virá sobre a sua casa. E no nome de Jesus eu profetizo sobre a tua empresa, sobre o teu comércio, sobre o teu salário, sobre a tua fonte de renda, que se cumpra a palavra de Deus, que Deus lhe restitua de maneira centruplicada, conforme a tua palavra. Que Ele abra as comportas dos céus e derrame bênção sem medida sobre a tua vida, sobre o teu emprego, sobre o teu comércio, sobre os teus negócios, em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Glória a Deus. Deixa eu orar agora por todos vocês. Glória a Jesus. Eu estou sentindo a graça de Deus e eu creio que nós vamos fazer acontecer mais uma vez. Hoje, dia 16, estamos lançando esse projeto. E eu creio que no máximo em uma semana nós estaremos entregando a casa para a Tereza e para os seus filhos. Não dá. Simplesmente não dá para ver uma imagem como essa aqui que eu vou mostrar para vocês agora. Ó, não dá para ver uma imagem como essa e simplesmente não fazer nada. Olha essas crianças, gente. Olha o olhar de medo desse menino de laranja. Você consegue ver o medo no olhar dele? Para onde vamos? O que vamos comer? O que vamos fazer? Lembrando a todos que eles estão sendo assistidos lá na igreja, com alimentação, com moradia, com pouso ali na igreja. Mas nós precisamos construir a casa deles. E eu conto com... Olha essa criança, esse bebê ali atrás, amarrado nas costas da irmã Tereza. Nos ajude, gente. Envie a sua semente e vão para cima. Aqui abaixo tem os dados necessários para você contribuir e eu conto com a sua ajuda no nome de Jesus. Altíssimo, na tua presença nós já nos encontramos e eu apresento todo o povo da fé. Crendo que o Senhor, meu Deus, está guardando o teu povo, livrando o teu povo do mal, repreendendo, Senhor Jesus, todas as enfermidades, maldições. Quebra agora, Senhor Jesus, toda maldição. Atinge o teu povo com as tuas bênçãos, cobre eles com o teu sangue, no nome de Jesus. Nós oramos agora, declaramos e profetizamos toda sorte de bênção sobre a vida do teu povo, que eles sejam abençoados, ó Pai. Abençoe essa família, essa pessoa que escreveu o nome
o sobrenome da família, a cidade onde mora. Alcança-os com livramento, com proteção, com prosperidade, abrindo portas, repreendendo a dissensão, repreendendo, Senhor Jesus, toda bagunça, repreendendo toda miséria, trazendo, Senhor, prosperidade, livramento, saúde sobre essa casa, sobre essa família. E essa cidade, repreenda agora o espírito de morte, de drogadição, de roubação, todo espírito, Senhor, de violência, seja quebrado, repreendido em nome de Jesus, todo principado, toda potestade, e que os teus anjos acampem ao redor dessa cidade e da casa do meu irmão e da minha irmã no nome de Jesus. Dá uma semana de vitória, uma semana de milagres sobre a vida de todos, ó Pai, que oram comigo nesse momento. É isso que nós profetizamos e declaramos sobre a vida do teu povo, em um nome de Jesus. E você diga amém, diga graças a Deus. Deus abençoe, povo da fé. Fique agora com essa canção maravilhosa, uma retrospectiva, aonde de janeiro a dezembro de 2024 nós fizemos ali em Moçambique. Para você que não conhece o projeto, é importante você ficar, para você ouvir essa música, essa canção e saber de tudo que foi feito ali no nome de Jesus. Beijo no coração e até a próxima oportunidade. Em o nome de Jesus, deixa o teu like, compartilha. Obrigado a todos os moderadores. Vocês são uma bênção, amo vocês, todos os inscritos do canal. Que Deus abençoe vocês, membros do canal. Se inscreva no canal da minha esposa, missionária Keren Rocha. Se inscreva no canal das minhas crianças, Ana e Lô, tá? Se inscreva também no canal deles. Se inscreva no canal da irmã Neuza, Cozinhando na Suíça com a Neuza. Tá aqui abaixo todos os links para você clicar e se inscrever. E será uma bênção para a tua vida, no nome de Jesus. Valeu, gente. Deus abençoe e vamos para cima, em nome de Jesus. Beijo no coração. Valeu. Povo da fé, muito obrigado a todos, irmãos do Brasil. A obra está fluindo, projeto em a matanda vai além. 2024, tantas coisas que fizemos juntos, que não dá pra resumir numa só canção. Logo em janeiro nós levamos energia pra igreja e pra comunidade, já é realidade. 3 refeições semanais pra mais de 500 crianças, levando esperança. Em fevereiro um desafio, investimento de 50 mil, para fazer a cobertura da igreja, da nossa igreja. Mas a obra se iniciou, pois na frente vai o Senhor. Fizemos doações de roupa em massa para a criançada, pra criançada. Em março a cobertura da igreja foi finalizada com muita fé. Iniciamos a construção da escola, povo da fé. É a nossa escola. Em abril fizemos grande festa pras mulheres e começamos a atender também outros lugares. Em Moçambique, e as refeições sempre aumentando mais. E em maio, nós salvamos uma vida, a vida da menina Margarida. Construímos tantas casas, levamos brinquedos para a criançada, furamos um poço artesiano pra trazer mais água. E em junho a construção da torre, com a bomba pra água subir. Que em julho nós finalizamos, novas casas sempre a construir. E as refeições sempre aumentando mais.
as refeições sempre aumentando mais. No mês de agosto, tratamento médico. Já desparasitamos as crianças. Desparasitamos toda a comunidade. No mês de setembro, assistencialismo para as crianças albinas era uma necessidade. E roupas de frio, agasalhos e cobertores para as famílias da comunidade. Em outubro abrimos novos caminhos. Na Amazônia atendemos ribeirinhos, levando alimentos e brinquedos. Pois jamais vamos deixar sozinhos. E em novembro, as muitas feridas nós saramos. Ajudamos o menino santo. Documentos que nós já conseguimos fazer Para a sua vinda ao Brasil. E em dezembro, um alqueire em terras nós compramos. Para uma grande plantação fazemos. E ajudar a fome combater. Construímos uma casa para Margarida e entregamos pra vovó costejar a casa que um dia sonhou ter. Ministério Povo da Fé. Esse foi só um pouco do que fizemos em 2024. E se Deus nos permitir, muito mais faremos em 2025. Então, estamos lá no distrito de Nhamatanda e com este trabalho junto com o pastor Giovanni, que trouxe realmente esta realização, porque quando nós trabalhávamos por conta própria era muito difícil. O pastor Giovanni praticamente nos encontrou que nós estávamos fazendo pão e suco, era o que nós conseguíamos fazer por nossa conta própria, mas a nossa vontade era fazer carne, fazer o frango, fazer Café era muita água coisa. quente com pão, né? Água quente com pão e um pouquinho de açúcar. Não tem lá leite, não tem lá o próprio café, era só isso. E o pastor Giovanni nos encontrou nesta situação e começou a nos dar força lá. E os irmãos do Povo da Fé também junto conosco, lutando, sacrificando. E hoje, graças a Deus, passamos de 1 saco de arroz, 2 sacos de arroz, 3 sacos. Agora estamos com quase 6 sacos de arroz por cada refeição, por causa do número das crianças. 6 sacos, estamos a falar de 150 quilos por cada refeição. Eu sou ruim de Então, matemática. não é uma tarefa fácil. Não. Aí mesmo na região aí já tem gente que também faz um trabalho com criança, mas já os 6 sacos de arroz ninguém consegue fazer, não. E parece que Deus manda, né, onde tem mais alimento, criança, cada vez mais o número tem aumentado. Porque sai criança de tão longe para chegar só para se alimentar.